Olá, meus irmãos, agora vamos estar iniciando o nosso culto dominical, agradecendo ao aquele que é digno de honra, glória e louvor, que é o nosso Deus em Cristo Jesus. Gostaria de levar agora uma breve meditação que se encontra no livro de Romanos 8, do 28 ao 30, que a palavra diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Amém. Eu gostaria de frisar o primeiro ponto aqui, que é só que eu gostaria de fazer, que é o 28, que fala: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nesse momento que a gente está passando uma adversidade, meus irmãos, sabemos que nada é por acaso. Sabemos que o Senhor também não quer que nós fiquemos de braços cruzados, porque nesse momento que estamos passando, já passaram outros nossos irmãos no passado, com pandemias, com pestes, com guerras, com perseguições, e todos eles deram resposta. Por isso que nós estamos aqui pela fé da Tua Palavra, crendo que o Senhor está dando a resposta no seu tempo exato, para aqueles que crê e amam a Ti, Senhor. Dê essa resposta com ações. E eu gostaria de invocar a nossa igreja, que ela também venha reagir, que nós não viemos só meditar na palavra, mas que viemos fazer de forma agradável a Deus com ações, com movimentos que o povo tem feito aí por outros cantos, como nossos missionários e outros que estão combatendo isso. Aqui nossa igreja nós temos exemplo de irmãos que estão trabalhando, tanto na área de saúde, quanto na área de socorro ao próximo. Agradecemos muito, mas essa mensagem ela fica bem clara, que tudo isso que está acontecendo não é para que nós ficamos isolados, prostrados dentro dos nossos lares, porque ainda não é chegada a hora. Cristo fala sobre isso. Tanto que ele frisa no último capítulo ali, de Mateus, que aos seus discípulos que ide pregar o Evangelho. Então o Evangelho ainda continua. As ações continuam. E nós precisamos de agir. Essa palavra que eu queria dar de encorajamento. Sabendo que muitos irmãos hoje que esteve conosco até ontem, trabalhando, hoje não estão, mas deixaram um legado, e esse legado foi o seu serviço em prol daqueles que necessitam. Amém? Gostaria agora de chamar o Ministério de Louvor, que vai estar entoando louvor e adoração para a glória do Senhor.
noite, igreja. Que Deus possa abençoar a todos. Estamos com muita saudade. Meu nome é Josevaldo Pereira e sou membro da igreja desde 1995. E um momento marcante do nascimento da Bárbara, que quando ela ficou internada 21 dias no hospital e a igreja esteve orando. E a gente vê aí a importância da oração. Quando todos estão orando, Deus move as águas e tudo acontece, porque tudo é de acordo com a vontade dele, sabemos. Mas que a igreja orou, e hoje a Bárbara é uma mulher casada, mãe de filho, e agradecemos a Deus pela vida dela, pela vida da Isabel. A Belinha está aqui comigo, participando desse vídeo. A Esther está aqui também, agradecemos pela vida da Esther, do Bruno, do Silvio. Agradecemos pela vida da Cláudia. A Cláudia está deitada porque está sentindo dores e não pôde participar desse vídeo. Mas que Deus possa abençoar a nossa família, a nossa casa. Nós estamos com muita saudade dos irmãos, estamos com muita saudade dos cultos.
e que em breve isso possa passar e nós possamos estar reunidos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado pelas orações de vocês, porque são as orações de vocês que nos fortalece e nos deixa cada vez mais forte. Muito obrigado. Gostaria de chamar a irmã Nancy. Ela vai estar orando pelos enfermos, pelos membros da igreja que estão passando por momentos difíceis, pelo nosso governo, pela igreja em si, a toda a liderança que possa estar sempre pronta a perseverar esse momento difícil que nós se encontramos, e que Deus abençoe a vida dela. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus e em todos os lugares onde o seu nome é invocado. Te agradecemos, Senhor, por este dia, por esse momento, Senhor Deus, quando estamos falando contigo em oração, unidos pela mesma fé, embora distantes um do outro. Deus de amor e bondade, toma em tuas santas mãos, Pai, as nossas vidas, ser com todo o teu povo, Pai, espalhado em toda a face da terra, esses dias que estamos vivendo, Pai, dias de dificuldade, dias de luto para muitos. Pai, tem misericórdia, Pai. Pedimos que o Senhor conforte, que o Senhor console os corações enlutados, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, os que estão enfermos, concedendo-lhes, Senhor Deus, segundo a tua vontade, a bênção da cura, Pai. Pai, abençoa a nossa igreja, nossos irmãos que ali congregam, ser, Senhor Deus, com cada família, ser, Senhor Deus, com cada jovem, Senhor Deus, cada adolescente, crianças, anciãos, toma em tuas santas mãos, Pai. Abençoa nosso pastor, toda a família dele, abençoa, enfim, Senhor Deus, toda a nossa igreja, Senhor Deus. Abençoa o nosso Brasil, Senhor Deus. Toma, Senhor Deus, a nossa pátria querida em tuas santas mãos, Pai. Oramos, agradecidos a Ti por tudo. Embora, Senhor Deus, vivendo dias difíceis, dias enlutados, mas cumprindo o que Tua palavra nos ensina, em tudo dai graças. Damos-Te graças, Senhor, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sabemos, Senhor Deus, que no tempo certo, determinado por Ti, isso tudo vai passar. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, o irmão Joey vai estar louvando, fazendo solo. E sentimos saudade desse louvor do nosso tenor. Que ele possa estar aqui louvando e engrandecendo o nosso culto. Em nome de Jesus. Logo após o louvor, a mensagem do nosso pastor, que ele possa transmitir e que venha preencher nossos corações, não só de conhecimento, mas também no agir, nas ações que eu creio que Deus tem feito e vai fazer na vida de cada um, através de Jesus Cristo. Amém. Foi lindo, Senhor, me encontrar, ainda me lembro o lugar. Não mais que um menino inseguro eu sou, mas Deus com ternura me achou. Foi lindo, Jesus me mudou, seu toque de amor me marcou. As mágoas e a desilusão tocaram meu coração. Foi lindo, Senhor, tudo que eu encontrei quando o teu poder me alcançou. Por isso eu não quero jamais esquecer daquilo que fui e o que sou. Se um dia quiser te deixar, Jesus, não me deixes fazer. Prefiro antes disso morrer, meu Senhor, mas nunca, meu Deus, te negar. Foi lindo este amor sem igual. A cruz foi teu preço total. Por isso, Jesus, deixe-não. Se um dia eu quiser te deixar,
Por isso, Jesus, deixe não, se um dia eu quiser te deixar. O princípio da incredulidade é o fim da fé. E o princípio da fé é o fim da incredulidade. Espero que você esteja guardado na graça e na paz do Senhor. Amém? Quero me dirigir à Igreja Batista Oásis, dizer aos irmãos que nós estamos em oração e continuamos em oração, a fim de que nosso coração seja guardado na paz do Senhor Jesus. E, sobretudo, que nós não percamos o nosso ânimo. Nós estamos num momento que envolve o mundo todo, um momento de perplexidade, até de medo para alguns mesmos, mas o povo de Deus, nós como povo de Deus, sabemos que o nosso Deus é o Senhor da história, é sobre isso que queremos falar essa noite. Deus como Senhor da história, como aquele que está conduzindo todas as coisas. Portanto, nós não somos o povo que entra em desespero, mas somos o povo da esperança, não é verdade? Tome a sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus em Atos capítulo 4. Nós vamos ler uma história, eu vou tentar encurtar aqui a leitura do texto, mas é o momento em que Pedro e João foram aprisionados e eles então, depois de terem sido soltos, exatamente depois de passarem por um momento difícil, estarem debaixo de muitas ameaças, como diz o versículo 21 desse capítulo 4, eles não acharam motivo para os castigar ou para deixá-los ali, então eles foram soltos e saíram glorificando a Deus pelo que tinha acontecido com eles. E a razão pela qual eles haviam sido presos é que eles haviam orado por um homem que tinha mais de 40 anos e aquele homem tinha sofrido da parte deles um grande milagre, né? E houve a cura, né? Na verdade, de um coxo. E Pedro e João eles tinham ido ao templo e aquele milagre foi muito divulgado e os religiosos, com ciúme, com inveja, quiseram prendê-los, eles prenderam de verdade, e agora soltos, porque não tinham nenhuma acusação, né, real, para poder incriminá-los de alguma forma, senão a inveja deles, eles foram então para a igreja e começaram a compartilhar o que aqueles homens, os principais dos sacerdotes e os anciãos haviam dito para eles, e então eles fizeram ali uma oração muito bonita, que está a partir do verso 24, como eles vão falar com Deus. É importante nós agora prestarmos atenção nesta oração, porque esta oração ela vai dar uma chave para nós podermos interpretar este momento e qualquer momento que nós estivermos vivendo. Este momento e qualquer outro momento que nós estivermos vivendo. Vamos ler o texto. E eu quero, a partir dessa palavra, trazer uma palavra de ânimo ao teu coração. Viu, meu irmão, minha ovelha? Como cristão, quero colocá-lo sobre, nesse caso é sobre, apoiado na palavra de Deus, para que você possa andar firme, confiante todos os seus dias, mesmo no meio de tribulações. Ok? O texto diz assim, verso 23, e soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos,
com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero chamar a sua atenção para o verso 28, que é a chave para nós podermos interpretar e para nós podermos entender e para nós podermos ter de forma segura da parte de Deus algo que nos capacita a andar, a viver seguramente. Veja a conclusão que esses discípulos de Jesus Cristo chegaram, a compreensão que eles tinham acerca do que estavam passando e acerca do que ainda poderiam passar e acerca do que estava acontecendo no nível de nações. Ele diz que se juntaram contra Deus e contra Jesus, o Filho de Deus, aquele que era ungido de Deus, o prometido, o descendente da mulher, o descendente de Abraão, o descendente de Davi, se ajuntaram ali, Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios, os povos de Israel, para fazerem tudo, ou seja, tudo o que eles fizeram com Jesus, com a igreja, que estavam maquinando fazer e executaram, foi, senão, a vontade de Deus. Olha o que diz o verso 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. O que eu quero falar nesta noite, rapidamente, é exatamente sobre a importância de mantermos um otimismo com relação à nossa vida e ao nosso futuro. A palavra de Deus, em vários lugares, ela diz que os filhos de Deus, pela obediência a Deus, e esse é um princípio que você pode obter a partir do Velho Testamento, e ele vai percorrer todas as Escrituras, os filhos de Deus, em obediência a Deus, serão ajudados por Deus e abençoados por Deus para andarem em vitória. Às vezes nos perguntamos, quando olhamos a história da igreja em alguns momentos, por que alguns sofreram tantos na igreja e em alguns momentos da história alguns cristãos passaram por tantas tribulações. A resposta objetiva para isso é que, de fato, naquele momento havia uma pressão do mundo, de Satanás, sobre a igreja, sobre os cristãos, um confronto direto contra Deus, e que aqueles irmãos foram os escolhidos de Deus para aquele momento da história, para que enfrentassem com a verdade, com a justiça, com o evangelho, com a palavra de Deus, aquele momento. E muitos irmãos passaram por aquele sofrimento, porque assim aprove a Deus, como diz o texto, assim como esses dois discípulos de Jesus, Pedro e João, e outros discípulos de Jesus passaram por grandes tribulações, mas eles entenderam que o que estava acontecendo era tudo o que a mão de Deus e o conselho de Deus, a vontade de Deus, tinha anteriormente determinado que aconteceria, cumprindo um propósito, um plano, que no final nós temos todo o relato bíblico nos mostrando, culminará com a glorificação do nome de Jesus por completo e a glória dos filhos de Deus. Irmãos, o que eu quero chamar a atenção é que muitas das vezes se percebe no meio dos cristãos algo que devemos tomar muito cuidado. Coloca-se às vezes para a igreja a ideia de que tribulações, que dores e sofrimentos,
É uma regra. E que a igreja, neste mundo, somente passará por lutas, por provações, no sentido de que ela será sempre vista como uma sofredora que está sempre à mercê dos ditames, das mazelas, das maldades deste mundo. Não creio que seja isto a verdade. O que creio é que as realidades que passamos, ou pelas quais passamos, como cristãos e como igreja, na coletividade, na verdade, elas fazem parte do nosso momento histórico. E a pergunta que nós temos que fazer é: qual o propósito de Deus para nós nesse momento? O que o Senhor espera de nós nesse momento? O que certamente nós vamos encontrar como resposta em qualquer época é que sejamos encontrados fiéis a Deus, não duvidando que naquele momento Ele está nos conduzindo dentro de um aspecto de prosperidade ou de pobreza ou de dificuldade, de tranquilidade, de paz ou de conflito, de problemas, de tristezas. Nós precisamos, então, estar atentos a essa realidade, porque Deus é o Senhor da história. Lembre-se, portanto, lembre-se desses textos, lembre agora comigo, vamos lá. Jesus diz na sua palavra, em Mateus capítulo 16, que ele edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Ora, o que ele quer dizer com isso? Senão o fato de que ele veio para cumprir as promessas de Deus que estavam lá no Velho Testamento e que agora ele é o Senhor da história, que ele está cuidando da história. Ele não disse que não teríamos que carregar uma cruz, ele não disse que não teremos sofrimentos, pelo contrário, já citei aqui hoje. Ele disse que nós neste mundo teríamos aflições, mas que deveríamos guardar bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Quando o apóstolo Paulo fala de nós como vencedores. O próprio Cristo, quando está agora pronto naquele momento para ir aos céus, ele diz aos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando nós lemos todo o relato bíblico dado pelos apóstolos, nós não encontramos como regra para a santificação da igreja, uma regra para que seja de alguma forma ensinado aos cristãos, que nós vamos ter que estar passando por tribulações e por sofrimentos e que isto será a regra na vida da igreja. Pelo contrário. Na verdade, Jesus Cristo nos envia ao mundo com a mensagem do Evangelho e com o nosso coração alinhado com o coração de Deus. O que é que diz lá no início do livro de Atos, capítulo 1, verso 8, que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, e então eles seriam testemunhas de Cristo Jesus. O que eu estou querendo dizer com isso é que, em primeiro lugar, não é regra a ideia de que sofrimento tem que estar existindo na vida da igreja. Não, eles existirão em momentos que estão determinados por Deus. Mas a regra é que a igreja recebeu a autoridade de Deus para a proclamação das verdades de Deus e para que, como o fermento numa massa, a igreja possa estar sendo introduzida em todos os aspectos da vida humana e mostrando que o reino de Deus chegou a este mundo. Um outro aspecto é que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A igreja é a cidade que está edificada sobre o monte. Portanto, ela vai aparecer em todos os lugares. Ela vai aparecer para todos, porque ela está edificada sobre um monte, digo. Da mesma forma, a palavra de Deus diz que a igreja, como luz, como o candeeiro, não é colocado debaixo do alqueire, mas ela é colocada no velador para que ilumine e traga luz para todos da casa. Portanto, a igreja é algo muito evidente neste mundo. E ela deve cumprir o seu papel e tem que cumprir o seu papel. Por quê? Porque Satanás foi derrotado na cruz. Às vezes, irmãos, numa apresentação aparentemente piedosa, pregadores querem mostrar que, de alguma forma, nós como cristãos vamos estar sempre numa posição de sofrimento,
numa posição de retaguarda, sempre contando com, de alguma forma, a intervenção miraculosa de Deus para nos livrar de sofrimentos. Quando, na verdade, a igreja é chamada para uma ação de vanguarda, de ir à frente. É indo por todo mundo. É enquanto vão mostrando o reino de Deus. O reino de Deus chegou. Então os discípulos, eles mostram para nós essa verdade de vanguarda, quando eles reconhecem que aqueles homens se levantaram naquele momento da história contra a igreja e contra o ungido de Deus, que é Cristo Jesus, mas aqueles homens estavam fazendo tudo o que a mão e o conselho de Deus tinham anteriormente determinado que se haviam de fazer. Ou seja, a injustiça do homem, a maldade do homem, ela também redunda na glória de Deus, porque Deus toma isto para cumprir propósito na história. E Jesus Cristo, como nosso Salvador, tinha que morrer naquela cruz. Ele foi enviado naquela cruz por causa dos nossos pecados. Aqueles homens eram criminosos, sim. E quando o fazem por inveja, na verdade, pelo conselho e sabedoria infinita, eterna, insondável de Deus, eles estavam cumprindo o propósito de Deus. Então, em segundo lugar, o que eu quero mostrar é que foi cumprido naquele momento e os apóstolos entenderam que eles estavam vivendo o cumprimento da palavra de Deus naquele momento, a vontade de Deus. Será diferente hoje? Será diferente em nossos dias? Seria diferente? Quando nós temos toda a escritura do Novo Testamento apontando a vitória da igreja, como a vemos no livro de Apocalipse, veja, ali fala sim de perseguição à igreja, ali fala de tribulação da igreja. Jesus Cristo mesmo falou de momentos difíceis. Jesus Cristo mesmo dá conta de que haverá uma grande tribulação e que ele mesmo vai fazer uma intervenção direta quando ele vai aniquilar o anticristo. Mas o que acontece nesse período anterior a essa intervenção direta de Cristo Jesus e o que provoca essa ação de Satanás de forma intensa contra os santos de Deus, contra a igreja de Jesus Cristo? Não seria ou não será porventura exatamente pelo fato de que a igreja de Cristo Jesus tem consciência do seu papel neste mundo e ela não recua, ela não vai para a retaguarda, pelo contrário, ela avança, ela vai para a vanguarda, ela vai para frente, ela vai porque ela tem que proclamar o reino de Deus a todas as nações, em todas as línguas, a todas as etnias, e ela tem que não só falar desse reino futuro, mas do reino que já está entre nós, como disse Jesus, e que vai influenciando, mudando, alterando o comportamento do homem, culturas de nações, exatamente para que se saiba que Jesus Cristo é Senhor? Pois é, não tenho dúvidas que a igreja cumprirá o seu propósito. Então precisamos pensar toda a história, toda a nossa vida, todo e qualquer momento que vivemos, a partir deste princípio, de que é um Deus soberano, de que é um Deus que cuida da história e que, portanto, não há nada que os homens façam que não estarão fazendo para que, no final, tudo redunde na glória de Deus e no reinado pleno de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, então, não pode se acovardar em sua pregação, em sua mensagem. Eu gostaria, então, de concluir dizendo isso. É verdade que em momentos, aqui e ali, a igreja sofrerá perseguição. Mas não é regra. Nossos irmãos que estão hoje em países que infligem uma perseguição dura a eles, como exemplo a Coreia do Norte, Sudão do Sul e outros países, Eritreia, lugares onde os cristãos sofrem dura perseguição, esses irmãos, com toda certeza, estão ali cumprindo o propósito de Deus, mas eles não se acomodam achando que é regra o sofrimento. Não. Eles estão ali porque eles acreditam que em determinado momento, Deus, através do poder do Evangelho e da igreja, vai influenciar, vai mudar a história. Se não, veja se não foi assim. Não tem sido assim? O Império Romano, cadê? A igreja permanece. O Império Romano caiu.
Grandes e poderosos impérios e reinos já caíram, mas a igreja permanece. A igreja do Cristo permanece. Não tem sido assim também com o bloco socialista, que existiu há algum tempo atrás e que pressionava na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como era conhecido na época, os cristãos que ali estavam? Quem não ouviu falar da Romênia de Ceausescu e sua perseguição implacável aos cristãos? Mas também, quem não conhece a história linda de missões ali, Richard Rembrandt, quando ainda vivo, dando testemunho, está no YouTube, você pode procurar e você vai ver, aquele que esteve lá prisioneiro por anos, 14 anos, prisioneiro lá na Romênia, o evangelho depois vira essa realidade histórica e depois esse homem de Deus tem a oportunidade de estar pregando lá em estádios, esse homem de Deus tem a oportunidade de colocar uma livraria onde outrora foi sua prisão, histórias lindas da igreja. É isso, irmãos. A igreja não pode se intimidar. Infelizmente, às vezes, a interpretação, a teologia de alguns homens colocam o sofrimento como se fosse a regra. Não. Não é isso. Regra é a igreja avançar. Regra é as portas, ou são as portas do inferno, não prevalecendo contra a igreja. Essa é a regra. Regra é o reino de Cristo está avançando e adentrando em todas as nações. Essa é a regra. O sofrimento da igreja, portanto, sempre aconteceu. Podemos olhar a história e vamos ver que foi o que aconteceu no período do século XVI e XVII com os peregrinos. Mas o que aqueles homens fizeram? Quando perseguidos na Inglaterra, também na Holanda e outros países, e vieram para hoje conhecidos Estados Unidos. Eles vieram fugindo de perseguições, mas sempre acreditando que o reino é de Cristo. E veja o benefício que eles trouxeram para o mundo. Veja o benefício das nações cristãs. Sabemos que agora, de novo, Satanás luta, tentando deturpar nesses lugares o evangelho, o cristianismo. Mas volte-se para a história. Eram povos desanimados, sem perspectiva, mas o evangelho de Cristo, a igreja entrou ali e fez mudanças fantásticas. A fundação dos Estados Unidos, a própria Inglaterra no período dos puritanos e outros momentos históricos. A igreja não pode desanimar, a igreja precisa avançar e será assim em todo lugar. Missões mostra isso. Quantos lugares no mundo o homem na ignorância, no pecado, com culturas estranhas, estava a destruir-se ou destruindo em guerras uns aos outros, tribos indígenas com práticas de antropofagia e realidades desse tipo. O evangelho chegou e mudou completamente a história daquela região. Você tem a história, por exemplo, da Papua Nova Guiné, histórias lindas. O evangelho chegou e transformou. Bem, essa é a resposta que nós temos que dar nesse momento para Satanás e para o mundo. De que nós vamos nos manter otimistas e que nós sabemos que seja lá o que a igreja tiver que passar por algum momento, isso não é regra. Ela vai passar confiante que Deus muda este quadro e que traz a vitória para o seu povo, traz a vitória para a igreja. A vitória é de Cristo. A vitória é daquele que, tendo morrido na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Confie nisto. Oriente sua vida por isto. Você pode estar passando por tribulações e dificuldades agora, mas não é regra. É o momento em que Deus quer que você confie nele, espere nele, confiadamente. Mas saiba, Deus há de cumprir um propósito. E o que ele quer é que pela obediência, pela busca da sua vontade, você possa prosseguir como povo de Deus, como igreja, na certeza de que a vitória virá. Na certeza de que Deus há de nos tirar dessa situação. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida.
O que a igreja sabe é que em alguns períodos da história, não viram isso. Momentos em que a igreja depois rompeu com essas perseguições e venceu. Mas eles morreram crendo. E outros viram e experimentaram essa vitória. Outros viram e experimentaram esse poder de Cristo. Assim, tem sido também na história das nações, em muitos lugares da terra. Muitos não viram, sofreram, morreram em fidelidade, pregando o evangelho e acreditando. Cristo é o Senhor. Morreram, como citei alguns lugares anteriormente. Quantos morreram na Romênia comunista de Ceausescu sem terem visto um país livre que permite-se hoje pregar o evangelho? Quantos morreram na Rússia e não viram a queda do bloco socialista e hoje várias nações que estão abertas à pregação do evangelho? Assim, pode acontecer conosco. Vivemos esse momento, um momento de tribulação, de dificuldade. Mas se permanecermos fiéis, estaremos contribuindo para que o projeto, o plano de Deus para o homem, para o mundo, aconteça e nós estaremos participando dele com a nossa fidelidade. Deus te abençoe, Deus guarde teu coração e Deus te ajude a caminhar como um cristão, lembrando-se dessas verdades. A vitória é do Cristo. Ele já ressuscitou. Ele é o Senhor. Ele tem toda a autoridade. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoa agora ao meu irmão, a minha irmã, que me ouve, para que o seu coração não desanime, para que ele saiba que, como cristão, ele está colocado por ti dentro de um momento histórico em que o Senhor conta com ele para também fazer parte do cumprimento e do propósito que é segundo a tua vontade, para trazer glória para o nome de Cristo Jesus. Ó, que sejamos lembrados que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que buscam e amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ó Deus, sabemos que este mundo é mau, sabemos que os homens se levantam aqui e ali contra o Senhor, mas cremos que seja lá o que intentarem fazer, ao final das contas, nós reinaremos em glória e nós cantaremos de forma completa, plena, a vitória do Cristo, o Cristo que venceu na cruz. Guarda, portanto, nosso coração nessa esperança e que hoje, na nossa vida presente, o Senhor nos utilize para sermos bênção aonde estivermos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, e o nosso desejo é que dentro em breve a gente possa estar junto no nosso culto congregacional. Amém? Boa noite para você.